Bom dia! Começando o nosso devocional de número 34. Essa semana nós estamos estudando sobre a armadura do cristão, a armadura que Deus nos dá, que está lá em Efésios, capítulo 6, tá? E hoje a gente vai pensar sobre contra quem é a nossa guerra. Bom dia, Meire, Michele, Silvana, Karina, Esmalterianina, quem mais tá aqui? Lili, Maria, bom dia, Paloma, Elis. Fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? Por favor. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Estão conseguindo me ver direitinho? Tudo certo pra vocês? Tá? Fala pra mim se você já tá aí com o seu material. Deixa eu pegar aqui o meu. Ó, você vai precisar da sua Bíblia, tá? Por que, Pri, a Bíblia? Porque aqui, gente, é um devocional. A gente vai estudar a Bíblia. Então, é bom que você esteja aí com a sua Bíblia. Já abre ela em Efésios, capítulo 6, que é o capítulo que a gente está estudando nessa semana, sobre a armadura de Deus. Então, já deixa ela aí abertinha. Pega também o seu caderno, ó. O meu tá aqui, para você fazer as suas anotações. Pri, por que é bom fazer anotação? Para você conseguir gravar aquilo que a gente está estudando, tá bom? Deus te abençoe, Kelly, derrame cura sobre a sua vida. Tudo certo então, né? Já deixa eu abrir aqui o meu, já deixar no ponto. Abre aí em Efésios, capítulo 6. A passagem que a gente vai estudar hoje, deixa eu pegar aqui o versículo, é o versículo 12 e o 13, tá? Já deixei aqui bem grande, deixa eu ver o que vocês estão falando. Sabrina acabou de estrear aqui o Bonde das Novatas. Fala pra mim se essa aqui é a sua primeira vez. Você coloca aqui novata e coloca qual a sua cidade, tá bom? Seja bem-vinda, Sabrina. Se você já tá aqui há mais tempo e não é mais aluna novata, né? Coloca aqui a sua cidade também, que eu quero saber de onde é que você está me assistindo. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda. Ana, bom dia. Tudo certo? Então, olha só, som e imagem ok, né? Vocês já me disseram ok. Fala aí pra mim qual é a sua cidade. Valéria, seja bem-vinda. Mara, Ana também. Yara. Bom dia, Rose. Lu também novata, seja bem-vinda. Carol, é Carol ou Carole? Fiquei na dúvida. Tá? Ó, Keitiane é a primeira vez que consegue assistir, tá lá em Manaus. Shélida, eu acho que é Shélida. Gente, vocês estão escrevendo tão rápido que eu não dou conta nem de ler. Lu, seja bem-vinda. Branca, Ivone, Malu também é novata. Oi, Maria, meu amor, um beijo. Marilsa, novata. Olha só, sejam todas bem-vindas. Vocês que são minhas alunas aqui, veteranas, me ajudem a dar as boas-vindas. Coloquem aí nos comentários, tá? Boas-vindas para as meninas que estão chegando hoje. Deixa eu ver quem mais. Gil também, novata. São Francisco do Pará. Georgette também, lá de Manaus. Elivânia, seja bem-vinda. Núbia. Marlene, quem mais? Fala aí pra mim, tá? Então, olha só, o que a gente tá estudando essa semana, tá? Nós estamos estudando sobre a armadura do cristão, a armadura que Deus nos dá. Ontem a gente começou a estudar e a entender que a guerra, ela é real, tá? E hoje a gente vai entender sobre contra quem é a guerra que nós estamos vivendo. Pri, tô aqui pela primeira vez, nem sabia que tinha esse devocional. Como é que eu faço para assistir o de ontem? Só você se inscrever no link que tá na minha bio, tá bom? Que aí lá você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Depois você vai entrar num grupo ou de WhatsApp ou do Telegram e lá você vai receber o replay. Vou colocar de novo lá no grupo, tá bom? Então não se preocupe que dá tudo certo. Alguém, por favor, coloca aqui pra mim o versículo que a gente vai estudar hoje. Hoje nós vamos estudar Efésios, capítulo 6, versículos 12 e 13, tá bom? Então, todas as que estão aqui pela primeira vez, sintam-se abraçadas, sintam-se bem-vindas. As meninas vão continuar recepcionando vocês aqui nos comentários e a gente vai seguir para o nosso devocional de hoje. Importante, tá? Eu não sei como foi que você chegou aqui. Você que é novata, que tá aqui pela primeira vez, vamos fazer aqui uma pesquisa ao vivo.
Fala pra mim como foi que você chegou aqui até a nossa live. Se você me conheceu por causa de um anúncio, um vídeo meu que apareceu pra você, ou algum post, ou se foi uma amiga sua que te mandou um aviãozinho ou te marcou no post e você veio aqui e acabou ficando, tá? Fala aí pra mim, todas vocês, não só as novatas, como foi que vocês chegaram aqui pra gente fazer uma pesquisa. Testa aí, ele vai só observando. Enquanto vocês vão escrevendo, ó, clica aqui nesse avião, tá? Esse aviãozinho de papel que tem bem aqui, você vai compartilhar o devocional de hoje com as suas amigas, tá bom? Pra quê, Pri? Pra chamar outras mulheres. Você vai se tornar uma abençoadora. Então, olha só. A Lu, a mãe de 5, estão falando aqui que viram do anúncio. Ó, gente, você que me conheceu no anúncio, o responsável por fazer esses anúncios chegarem até você é o senhor, meu marido, Tércio Lima, tá? Ele que descobre onde é que vocês estão, quais são os interesses de vocês, ele bota esse negócio para aparecer para vocês. Então, olha aí, depois vocês agradecem a ele, tá? E algumas de vocês eu sei que chegaram aqui também por causa de alguma amiga que indicou. Então, independente se você veio por causa de um anúncio, por causa de um post ou de uma amiga, seja essa pessoa tipo o Tércio, que pega aqui a nossa live e leva para outras pessoas, para que mais mulheres venham estudar a palavra de Deus, tá bom? Olha aí, amor. Tércio, gente, é o meu sócio aqui. Na verdade, ele é o chefe, né, da empresa. Eu sou só a sócia minoritária, ele é o majoritário aqui, tá bom? Então, olha só. Pega aqui o avião, compartilha com todo mundo para trazer. Tá vendo aí, Tércio? Ó, as meninas tudo chegaram por causa do anúncio que tu botou. Deu certo, então. Vamos continuar fazendo o anúncio, ó. A Maria disse que foi a filha dela que mandou para ela, tá vendo? Então, bora lá? Todas prontas, vocês já clicaram no avião. Um negócio importante, tá? Quando eu falar alguma coisa aqui que destrave a sua cabecinha, você vai mandar o símbolo do foguinho. Minhas alunas veteranas, por favor, me ajudem. Coloquem aí o símbolo do foguinho para as meninas saberem, tá? Qual é esse símbolo? Aqui a gente tem uma comunicação especial, como as minhas alunas, eu fiz uma pesquisa dia desse com vocês, de que eu falava que vocês lembravam de mim. Vocês falaram que era a história do foguinho, era uma das coisas, tá? Ó, Ali disse que chegou aqui por causa da Nise. Nise é minha aluna, tava até com a gente ontem lá na nossa Masterclass do Mapa da Fonte, tá? Ó, todo mundo mandando foguinho. Mara, Pri, bora lá, Michele. Então, pega aí sua Bíblia, tá? Abre em Efésios, capítulo 6. A gente vai ler aqui o versículo 12 e o 13. Eu vou ler aqui para vocês, eu tô com duas versões. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Nova Almeida atualizada, tá? Presta atenção. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, gente, é a nossa luta. Primeira coisa que você tem que saber, contra quem é que é o seu inimigo? Quem é que tá lutando contra você? Quando você se confunde, quando você luta contra o inimigo errado, é um problema. Imagina comigo, você vai no médico e aí você recebe um diagnóstico, mas aquele diagnóstico é errado. E ele pensa que você tá com a doença, mas o seu problema é outro. E aí ele te dá um remédio que não vai resolver o seu problema e que pode muitas vezes piorar. Então é isso que acontece quando você luta contra o inimigo errado. Você está combatendo contra o ataque errado, tá? E aí, continuando, tá? Ele fala sobre contra quem não é o nosso inimigo e quem é. E no versículo 13, ele diz o seguinte: por isso, tá? Por causa do inimigo, por causa das ciladas que Satanás arma pra gente, vocês precisam pegar toda a armadura de Deus. Toda. Não pode ser só uma parte. Presta atenção. Para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui hoje é sobre quem é o nosso real inimigo. Contra quem é que nós lutamos. Quando você não tem essa definição clara, como eu estava falando aqui no começo, fazendo uma alusão, por exemplo, a uma doença, quando você não sabe qual é a doença que você está lutando, você fica o quê?
angustiada. E você corre o risco de piorar de saúde, porque você não sabe contra quem é que você está lutando. É como se você entrasse num quarto escuro e tentasse procurar as coisas, mas sem antes acender a luz. Então, para você entrar, né, para você, na verdade, a gente já entrou na batalha espiritual, querendo ou não, a gente estudou isso ontem. Então, para você viver essa batalha espiritual sem ser derrotada, você precisa acender a luz do quarto e perceber quem é esse inimigo. Pri, como é que eu acendo a luz da minha vida? Como é que eu passo a ter discernimento espiritual para entender quem são os meus inimigos? Lá no Salmo 119, versículo 105, ele diz que a Bíblia é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, para você ter discernimento espiritual, tá? Para você enxergar o reino de Deus com os olhos de Deus e não com seus olhos humanos, você precisa mergulhar na palavra de Deus, para que os seus olhos sejam iluminados. Então, quem foi que Deus disse que são os nossos inimigos? Vamos lá, tá? No versículo 12. Ele falou dos principados e das potestades, tá? Dos dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais do mal. Então, aqui ele está falando, gente, de níveis de hierarquia. Assim como existem níveis de hierarquia no céu, existem níveis de hierarquia também nas hostes do inferno. Satanás, ele é extremamente organizado no exército dele. E eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver ou de saber, de ouvir falar de pessoas que serviam ou que servem ao reino das trevas. Então, eu tenho um irmão do coração que os pais biológicos dele, tá? É um pai de santo e uma mãe de santo. Aprove a Deus colocar essa criança na nossa família. Pra gente entender várias coisas, não é só ele que é abençoado. Esse é o meu irmão caçula. Mas nós somos muito abençoados. Só que uma coisa que eu aprendi é que o reino das trevas, ele é organizado, ele é unido, e aqueles que servem ao reino das trevas, eles não têm problema em obedecer. Então, eu já ouvi histórias, né, do meu irmão caçula, quando ele vai visitar os pais dele, contando que, meu pai faz isso, meu pai faz jejum disso, minha mãe faz assim, minha mãe passa 30 dias fazendo um voto, faz isso, faz aquilo outro, para subir de nível naquilo que eles consideram que é a fé deles. E quantas vezes nós que somos cristãs, que somos do lado da luz, o seu pastor diz para você fazer um jejum de 3 dias, você diz, eu vou morrer. O jejum pode ser de chocolate, o jejum pode ser, eu vou fazer jejum de refrigerante. Não estou aqui dizendo o tipo de jejum que você deve fazer, mas eu estou querendo que você enxergue que existe uma guerra, que o outro lado, ele está afiado, se preparando. As pessoas que servem o reino das trevas, elas não têm limite. Elas não têm limite para falar o que elas pensam, para defender o reino que elas acreditam, para se posicionar, tá? Mas a gente fica sempre cheia de dedo. Não, nisso aqui eu não vou obedecer a Deus. Não, Deus disse que nessa situação aqui eu tenho que ficar em silêncio, mas eu não vou obedecer. Então, a gente perde não só por não conhecer o inimigo, mas por lutar de uma maneira negligente. Como eu falei ontem, nós precisamos ser bem treinadas. Pri, batalha espiritual a gente vence com quais armas? A gente vai estudar um pouco mais à frente. Mas, gente, a própria Bíblia diz que é jejum, é oração e é Bíblia. Precisa ter esses 3 pilares. A gente vai ver os outros detalhes também aqui, tá? Então, existe um exército poderoso formando ataque contra a sua vida todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão tentando nos tragar. Vou até pegar aqui esse versículo, deixa eu ver se eu deixei ele anotado aqui, peraí. Pronto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, tá? Olha só o que ele diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu aprendi com a missionária Edmel Williams o que é o significado de adversário. Adversário é como 2 times de futebol que são contra. Aqui na minha cidade é o Fortaleza e o Ceará. Fala aí depois pra mim qual é o da sua cidade. O que acontece? Tem um jogo, um ganha, outro perde ou dá empate. O fato de aquilo ali ter tido aquele jogo não encerrou a adversidade, né? O nível de, como é que eu posso dizer, competição que existe entre eles.
Então eles vão voltar, vão se preparar e vão se enfrentar de novo. Então, adversário, Satanás, ele não desiste nunca, tá? O versículo que eu li, gente, foi 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, tá? Então, o diabo, ele é o nosso adversário e ele está ao nosso derredor. Existe o derredor, que é mais longe, e existe ao redor de nós o que tem? Os anjos de Deus, tá? Então, a grande questão é que a gente precisa entender para não dar brechas. Então, quando você luta contra a pessoa errada, você dá brechas. Vou dar um exemplo. No seu casamento, o seu marido, ele é o seu parceiro. Como o Té estava falando aqui, a Priscila é minha sócia de vida. Eu não sou só sócia dele aqui na empresa. É sociedade para a vida toda. Até chegar no céu, para a eternidade. É uma aliança. Então, dentro de uma aliança, o seu marido, ele é o seu parceiro. Vocês fazem parte do mesmo time. Quando você se volta contra o seu marido, ou vice-versa, ou quando os filhos se voltam, né, contra os pais, quando acontece uma guerra interna, existem brechas que se abrem nessa casa. O que é que Jesus fala? O reino dividido, ele não pode subsistir. Uma coisa que Té sempre fala quando a gente vai ministrar para casais é que o Espírito Santo de Deus, ele não atua aonde existe o espírito da falta de unidade, da desunião, da competição, da intriga, da briga, tá? Então a gente precisa prestar atenção. Se você luta contra o inimigo errado, você acaba abrindo brechas para que Satanás tenha espaço para atingir a sua vida, tá? Então, peraí que eu troquei aqui o negócio, calma. O nosso grande desafio hoje é o quê? Deixar de fazer fogo amigo e focar no inimigo real. Como assim, Pri? Fogo amigo, tá? Quando existe uma guerra, existe um negócio chamado fogo amigo. É quando alguém, como se fosse no futebol, a pessoa faz o gol contra. No lugar de ajudar o time dela, ela atrapalha. A gente estava até falando sobre isso ontem na Masterclass. Eu disse assim, gente, houve uma época, eu estava contando para as meninas, que eu não era ajudadora. Eu era a pedra de tropeço, a atrapalhadora. Eu precisei ouvir da minha mentora, com muito amor, com muito carinho. Ela olhou para mim um dia numa mentoria e disse, minha filha, a sua casa não anda, a sua casa não sai do lugar, porque você é uma pedra de tropeço na vida do seu marido. Seu marido ora, é fiel nos dízimos e nas ofertas, é um servo de Deus, é um homem que está aqui na igreja, que serve, é um homem que se doa, mas o seu coração duro está atrapalhando o mover de Deus na sua casa. Gente, naquele dia, eu pensei que eu ia morrer, depois eu pensei que eu ia matar e depois eu morri de novo. Porque não é algo que é fácil de se ouvir. Mas a gente precisa ter essa noção que nós não podemos ser pedra de tropeço. Então, quando você se volta contra o seu marido, quando você tem sempre uma relação como se o seu esposo fosse seu inimigo, nós nos tornamos pedra de tropeço, tá? Pri, quando é o contrário? Quando é o contrário, a gente tem que dobrar os nossos joelhos e orar. Independente de qual seja a situação, o nosso inimigo não é a outra pessoa. Ele pode ser, infelizmente, um canal enfraquecido que o inimigo encontre um lugar para agir. Só que, vamos combinar, a gente que é mulher, a gente também se deixa levar para Satanás. Naquele dia que você acorda com a TPM truando, reclamando, até da cor do teto da sua casa, você acha que você está sendo usada pelo Espírito Santo ou por Satanás? Tem uma pastora na nossa igreja, a pastora Graça, que a gente chama carinhosamente ela de Dina, porque ela é patrimônio tombado. Ela está na nossa igreja, eu acho que já vai fazer 40 anos que ela está só lá na nossa igreja. E aí ela diz, eu aprendi com ela uma frase, ela diz o seguinte, quando você murmura, você está cantando uma cantiga para o diabo, você está adorando a Satanás. Então a gente precisa parar e pensar. Tá? Ai, Pri, mas o meu marido é assim. Ai, Pri, mas o meu filho é assado. Ai, mas a minha sogra se mexe na minha casa. Nós não estamos aqui para falar dos outros. Você precisa focar na sua vida, naquilo que você pode fazer. Eu não tenho o poder de controlar o coração do meu marido, mas Deus tem. Eu não tenho o poder de entrar no coração do meu filho, mas Deus tem. A Bíblia diz que Deus converte o coração dos pais aos filhos, tá? Então, a gente precisa entender o seguinte, você precisa focar na sua vida. Quantas vezes a gente vai na igreja e fica assim, ai, se fulaninha tivesse aqui ouvindo isso, ai, eu queria que meu marido tivesse ouvindo isso aqui que a Pri tá dizendo. E eu já fui essa pessoa, e é por isso que eu tô dizendo aqui pra você, com todas as palavras. Pare
de ler a Bíblia, de ouvir louvor, de ver live, ver qualquer outra coisa que você vai ver relacionada a Deus, ou alguma coisa nova que você está aprendendo e pensar assim, se fulaninho pudesse ouvir isso, tá? Pense em você. O que é que isso que a gente está estudando hoje pode gerar de mudança na sua vida? Por quê, Pri? Porque quando você foca em você, aí sim o seu ambiente ao redor muda. Enquanto você focar em mudar o outro, em combater o outro, em acusar o outro, dizer que o outro está errado, você só se aprisiona. Pri, como é que tu sabe disso? Porque eu passei 6 anos sendo a boca de Satanás, o espírito de acusação. Deixa eu te lembrar outra coisa. A gente precisa agir, nós somos filhas da luz e precisamos agir como filhas de Deus. Quem é que faz o papel do acusador? É Jesus ou é Satanás? Jesus, ele está lá no céu, ele está fazendo o que por nós? Advogando e intercedendo. Então, você precisa ser parecida com Jesus e não com Satanás. Quando a gente abre a nossa boca para ficar, apontando os erros dos nossos filhos, a gente é craque em apontar o erro dos outros. Se eu pedir aqui, tem gente que se eu disser assim, me dá 10 coisas que você vê que o seu marido faz de errado, tem gente que me entrega 30 em 5 minutos. Mas se eu pedir uma lista de 10 elogios, a pessoa fica, e agora? O que será? Então, a gente é craque em ver as coisas ruins dos outros. Gente, eu me incluo no time, tá? A gente vê todos os defeitos. E como é difícil a gente ser a boca de Deus, a boca que abençoa. Então, a gente precisa se portar como filhas da luz. O nosso desafio é focar no inimigo que é real. Então, se o seu inimigo ele é espiritual, você não pode lutar contra ele com armas carnais, como a gente já pensou ontem, tá? Você é filha da luz, você precisa ser parecida com Jesus. Pri, mas eu acabei de ver aqui um comentário. Eu vi tal coisa errada, eu não consigo me calar. Se você é desse tipo, que não consegue ver as coisas erradas, eu te entendo. Eu sou assim também. Mas eu aprendi que não é para eu me calar. É para eu conversar com a pessoa certa. Você ficar reclamando no pé do ouvido do seu marido não vai produzir mudança. Gente, vai por mim, não funciona. O lugar que você precisa derramar o seu coração é no seu secreto, na presença de Deus. Eu não estou dizendo aqui que é para você ver as coisas erradas no seu lar e sofrer calada sozinha. Não, você não luta essa guerra sozinha. Nós lutamos e batalhamos sempre orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, não é que você vai ficar calado, você precisa ir procurar ajuda no lugar certo. Tem gente que vai procurar ajuda reclamando no pé do ouvido do marido, falando mal do marido para a família. Não faça isso. Você está fazendo, Você está fazendo o famoso fogo amigo. Você está atingindo o outro, achando que está derrubando o inimigo, mas você está destruindo a sua própria casa. Aí tem gente que vai chorar as pitangas em rede social. Graças a Deus aqui não tem nenhuma. Porque, gente, coisa feia. Deixa eu dizer pra vocês. Etiqueta nas redes sociais. Eu teria uma lista aqui pra fazer pra vocês. Mas vamos combinar? Ficar soltando indireta nas redes sociais é coisa de criança. Você não é mais uma criança. A Lê colocou aqui. Vai contar pra Deus. Vai conversar com Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios que o coração dos reis e dos príncipes, ele está na mão de Deus. E Deus, ele conduz esse coração como as águas de um rio. Então, o seu marido, ele é o rei da sua casa. Ele é o líder, certo? Então, se ele é o líder, ele é alguém que Deus que conduz o coração dele. Então, você deixa Deus conduzir o coração dele e você vai para quem te escuta. Para quem tem o poder, tá? De mudar o coração do seu marido, do seu filho, da pessoa que você vê como alguém que está ali sempre lhe cutucando. O que é que Jesus disse que a gente tem que fazer pelos nossos inimigos? É combater, é brigar, é falar que eles estão errados ou é orar? O que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus falou sobre isso? Me conta aí, quem lembra? Ainda bem que não sou só eu que acha feio, o povo que fica postando indireta nas redes sociais. Ainda bem que todo mundo aqui entende. Enquanto eu bebo aqui uma água, clica aqui, tá? Nesse aviãozinho. Pri, e se o meu marido não é cristão ainda, tá? O que é que a Bíblia diz? Lá no Novo Testamento ele explica que a mulher sábia, ela ganha o seu marido pelo seu procedimento.
Você está numa luta um pouco mais desafiadora, porque você não tem ainda a cobertura do seu sacerdote, mas você não luta sozinha. Você tem um Espírito Santo de Deus lutando por você, te dando sabedoria. Agora, lembra do que eu falei ontem. A gente precisa parar e ouvir a orientação de Deus. Muitas vezes, né, diante de uma situação difícil, testar que é meu marido, eu posso falar. Então, eu sou uma pessoa que eu sou explosiva. A tendência do meu temperamento é me irar com facilidade. E eu fui treinada, né, em um ambiente que tinha muito essa questão da ira, que era comum. Então, para mim, era o normal me irar. Então, quando às vezes a gente tem alguma discussão aqui em casa, eu já sei que se eu falar na hora, eu vou falar o que eu não devo. Então, eu fico calada, vou num canto, vou tomar um banho. Eu digo pro meu marido, me deixe só 5 minutos aqui quieta, depois a gente conversa. E aí, quando a minha raiva já passou, quando eu já sei que eu consigo falar, né, sem aquela alteração, a gente vai lá e conversa. Então, você precisa saber como lidar, você precisa ter sabedoria, ouvir a voz do Espírito Santo. Não sai agindo por impulso, por sentimento. A vida de uma mulher que está numa batalha espiritual e que quer vencer, ela não pode ser baseada no sentimento. Se você se basear no que você sente, vai dar errado, tá? Pri, eu preciso basear a minha vida em quê? No negócio legal que só é chamado Bíblia Sagrada. A sua vida ou ela é baseada no sentimento ou ela é baseada no princípio. Não tem como ser as duas coisas, tá? Então, o nosso marido, os nossos filhos e as outras pessoas, eles não são os nossos inimigos. Você está apenas se distraindo, gastando a sua energia da batalha real e matando quem é do seu time. Você está matando aquela pessoa aos poucos. Você vai liberando tantas palavras ruins, que você mata o outro emocionalmente, que você acaba, destrói o seu casamento. Então, nós precisamos ser mulheres sábias. A gente precisa também abrir mão todos os dias do vitimismo e da mania de perseguição. Deixa eu te dizer uma coisa que eu descobri há alguns anos atrás. O mundo, ele não gira ao nosso redor. O que as pessoas fazem, elas não fazem pensando em você. Então, tem gente que nem tá no meio da luta, mas ela faz que nem Don Quixote. Ela acha que o catavento, né, é um inimigo, é um soldado que tá tentando derrubar. Florzinha, amorzinho do meu coração, o mundo não gira ao seu redor, tá? Você não é o centro do universo. Então, as pessoas, elas não estão se movendo para atacar você. O que acontece? A gente, às vezes, tem um coração ferido, passou por algo muito difícil na vida, e aí, como a gente não se deixa tratar nessa ferida, a gente acha que tudo que o outro faz é contra a gente. Então, por exemplo, às vezes o seu marido, ele te dá uma resposta mais seca e você acha, ai, quis me ofender. E às vezes ele tá preocupado, pensando em como é que ele vai gerir a vida financeira da casa. Às vezes aconteceu um problema lá no trabalho dele. Às vezes o seu filho chega zangado em casa e você, por que você tá me tratando assim? Mas, na verdade, ele tá cheio de problemas lá fora, cheio de dúvidas. Então, a gente tem que parar com esse vitimismo. Deus não resgatou você do reino das trevas para ser uma vítima. Ele resgatou você para ser filha e para lutar ao lado dele, né, essa batalha, tá bom? Então, a gente precisa abrir mão do vitimismo e da mania de perseguição. E o pior é que a gente pensa na mania de perseguição e pensa do jeito errado. Aí tem duas coisas. Tem a pessoa que acha que todo mundo é contra ela. Que, não, fulana falou nos stories, com certeza ela falou isso pra mim. Gente, isso não existe. As pessoas, elas estão tão ocupadas cuidando da vida delas, tá? Isso não existe. Segunda coisa, a pessoa acha que tudo é o cão. Ela espiritualiza tudo, né? Então, a gente planta as sementes erradas, tem uma colheita difícil, ainda faz igual Adão e Eva. Tem a cara de pau de dizer que a culpa não é nossa. Faz que nem Adão. Ai, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu a fruta e eu comi. Isso é a mesma coisa que você planta as sementes erradas. Você é grosseira com o marido, não ora, não lê a Bíblia, não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de oração, não para fazer um jejum que seja na sua vida. Aí vem um monte de desafio, um monte de coisa errada, fruto das sementes que você plantou. Aí diz assim, nossa, o inimigo se levantou na minha vida. Eu acho que tem horas que o cão ele fica olhando assim, oxe, não fiz nada, tá doida essa daí, eu tô aqui quieto. Ela mesmo que se enfia num problema atrás do outro ainda diz que a culpa é minha.
Então, a gente precisa, tá, sair dessa bola, desse vitimismo. Pri, e o que a Bíblia diz sobre essa questão do inimigo? Eu já entendi que ele é grande, que ele está ao meu derredor, que se eu vacilar, ele vai querer me lançar em cadeias, vai querer me aprisionar. Eu já entendi que Satanás ele está o tempo todo procurando uma pontinha para me acusar. Já entendi, o problema é sério. Se eu não me ajeitar, vai dar problema. Mas o que a Bíblia diz mais sobre isso? Calma que não é só notícia ruim não, tá, gente? Tem notícia boa também. A boa notícia, tá, é que Jesus na cruz, ele derrotou o nosso inimigo. Esse inimigo real, tá? O fim da nossa história já foi escrito pelo autor da nossa vida e o final é de vitória. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, mas deixa eu dizer pra você, é o livro mais lindo que existe na Bíblia. Por quê? Pra mim ele fala de coisas que a minha alma e que a sua alma, desde a eternidade, ela sonha em viver, tá? E quando você chegar lá, isso vai ser real. Então o Apocalipse ele fala da nossa vitória. Você que tem Jesus no coração, você que tem certeza da sua salvação, você não precisa ter medo, tá? O final do livro, como diz o Asaf, gente, ele ama Apocalipse. Um dia ele disse assim, filho, mas por que tu gosta? Ele disse, ora mãe, o final do livro é sempre o melhor. E nesse livro está dizendo que a gente já venceu. Então, meu filho de 7 anos, ele já tem essa clareza. Você também precisa ter essa clareza. Olha o que diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15. Ele está falando de Jesus, tá? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Gente, Colossenses é um livro lindo. Ainda dentro desse capítulo 2, ele diz que Jesus ele riscou o escrito de dívida, a nota promissória, o caderninho da conta que era contra nós. E quando ele fez isso, ele expôs o nosso inimigo publicamente, ou seja, ele envergonhou. Então, na época que Paulo escreveu isso, era comum que o exército, quando ele vinha vitorioso, ele vinha o quê? Com prisioneiros, mostrando que ele tinha sido vitorioso. Ele vinha com o despojo da batalha. Então, Jesus na cruz, onde a gente achava que era derrota, onde a humanidade achava que era o fim, Jesus estava expondo publicamente os principados e as potestades. Então, a nossa vitória, ela já foi conquistada na cruz, tá? Olha só o que diz lá em Romanos 8, versículo 38 e versículo 39, tá? É ainda Paulo, de novo, falando sobre a questão de batalhas espirituais. Olha a certeza que Paulo tinha e que nós precisamos ter também. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou as coisas do porvir, o que é porvir, Pri, é do futuro, aquilo que ainda vai acontecer. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, gente, além de você ter a vitória, em Romanos também ele diz, porque em Jesus nós fomos feitos mais do que vencedores. É acima, além, você não é qualquer vencedora, você é mais que vencedora. Jesus, ele está garantindo que nada pode separar você dele. O que acontece, Pri, então, às vezes que eu não sinto que Deus está perto de mim? É porque nós, ainda com o nosso coração, muitas vezes com a tendência para o pecado, a tendência para a rebeldia, tá? Nós temos a tendência de nós mesmos nos afastamos de Deus. Deus, ele nunca se separa da gente. Ele nunca deixa de nos amar, de nos cuidar. Somos nós que vamos nos afastando, tá? E isso não pode acontecer. Você pode dormir tranquila, acordar tranquila, que nada pode te afastar da presença de Deus. O que pode acontecer é, pela falta de sabedoria, pela falta de treinamento, nós abrirmos brechas espirituais e darmos permissão legal para Satanás agir na nossa vida. Tem gente que, por causa da tolice, abre a porta da casa, convida Satanás, bota uma mesa para ele e faz ele sentar, tá? Sentar na mesa para fazer aquela confusão dentro de casa. Jesus chamou a mim e a você para sermos pacificadoras
e não barraqueiras, tá? Coloca aí. Eu sou, né, uma pacificadora, eu não sou uma barraqueira. Então a gente não pode abrir as portas da nossa casa. Por quê? Já tem luta suficiente fora, já tem tanto problema fora, a gente não pode abrir para vir mais problemas. Você tem que ser o quê? Vigilante, como falou lá Pedro. Aí você pode me perguntar o seguinte, Pri, mas se já tá tudo vencido, para que eu vou lutar? Já tá tudo escrito, já tá no Apocalipse, eu não tenho que fazer nada, né? Calma que a gente vai entender melhor isso. Antes de eu te explicar, clica aqui, ó, no avião, que ainda dá tempo de você chamar uma amiga para ela ouvir, ainda que seja essa última parte aqui do nosso devocional. Exatamente, você acorda todo dia e você repete. Eu sou uma pacificadora, eu não sou uma barraqueira. Eu sou uma pacificadora, exatamente. Então, bora lá. Clicou no avião. Pri, menino, falta 5 pessoas pra gente bater os 400. Bora, vamos clicar aí nesse avião. Não sei nem se já bateu, agora que eu vi aqui. Ó, seguinte, se tá tudo vencido, Pri, pra que é que eu preciso lutar? Se Deus já fez tudo, tá? Pra que eu preciso? Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, já derrotou, já tá escrito Apocalipse, eu não preciso fazer nada, eu vou aqui só ficar quieta, parada igual uma planta e vai dar tudo certo. Mentira, não é assim. Você precisa lutar porque você ainda não chegou em casa, tá? Você é uma peregrina, nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. A Bíblia diz, né, que nós somos cidadãs do céu, cidadãs celestiais. Então, enquanto você está nesse caminho de volta para casa, indo para o lugar da terra prometida, tá? O inimigo ele está buscando uma oportunidade de dia e de noite para nos tragar. Então, deixa eu te dar um exemplo. Aquele Salmo 91, que todo mundo, quando tá com medo, inclusive eu, quando a gente vê assim, uma luta espiritual chegando, a gente liga o louvor da Cassiane, abre a Bíblia no Salmo 91, quero ver quem mais faz isso. Abre a Bíblia no Salmo 91 e sai lendo em voz alta dentro de casa. Quem nunca? Eu já. O Salmo 91, ele foi escrito justamente por Moisés, na época em que eles estavam atravessando o deserto para chegar até a terra prometida. Aquele Salmo 91, é sobre os perigos que eles passavam enquanto estavam no deserto. Então, por que o Salmo 91 ele combina tanto com a nossa vida? Porque a gente está na mesma situação, passando por um deserto, né? Por um lugar que é difícil, a terra é um lugar árido, não é um lugar... Ela é um lugar que está cheio de pecados, cheio de inimigos, de coisas que tentam nos derrotar. E nós estamos indo rumo à terra prometida. Agora, preste atenção. No meio do caminho do deserto, existiam só pessoas que louvavam a Deus junto com Moisés? Não. Existiam murmuradores, existiam incrédulos, pessoas que não criam nos milagres de Deus. Você precisa escolher todos os dias quando você acorda. Se você vai ser do time da galera que murmura e que duvida da liderança de Moisés, ou se você vai ser do time de Josué. Pri, quem era Josué? Ele era o discípulo mais chegado de Moisés. A Bíblia diz que Moisés se afastava da tenda do encontro e Josué continuava lá. Ele começou a servir Josué quando ele era bem novo, e começou a servir Moisés quando ele era novo, e quando Moisés morreu, Deus colocou Josué como líder. Josué, como a gente estudou ontem, ele era um general. Então você precisa pensar, você vai ser do time de Josué e de Caleb, que deu boas notícias sobre a terra, ou você vai ser daqueles outros 10 príncipes que murmuraram e que plantaram a incredulidade no coração do povo? Ai, Pri, mas eu não sou líder de nada não. Você que pensa, você é líder aí na sua casa. Você pode plantar uma semente de esperança no coração do seu marido, dos seus filhos, das suas amigas, ou você pode plantar a semente da murmuração e da incredulidade, da dúvida. Então, a Bíblia diz que Deus abominou toda uma geração. Gente, você sabe o que é uma geração inteira morrer no deserto? E diz que só existiram 2 homens que sobreviveram. O nome desses 2 homens é Josué e Caleb. São os 2 únicos que passaram pelo deserto. E por que eles sobreviveram? Porque eles eram generais, bem treinados e com a visão alinhada. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos estar vigilantes. Do contrário, a gente vai cair na cilada do diabo e nós vamos ser enganadas e aprisionadas por mentiras e por pecados.
Então, como é que eu luto? Pri, pelo amor de Deus. Tu tá falando aí a minha vida todinha. Misericórdia, eu preciso aprender a lutar. Como é que eu luto? Onde é que eu aprendo a lutar? De novo, as estratégias que você precisa para vencer a batalha na sua vida, elas não estão em qualquer livro, elas não estão aqui nesse devocional, elas estão dentro da Bíblia. Eu aqui sou só o envelope que entrega para você a carta, tá? Então, a estratégia que você precisa para lutar está tudo descrito na palavra de Deus. O nosso erro, tá? É o quê? Que nós somos destruídas pela falta de conhecimento. O que é que Deus diz lá através do profeta? O meu povo perece por falta de conhecimento. Só que, graças a Deus, a gente saiu, né, da ignorância, de achar que o nosso marido, que as outras pessoas eram nossos inimigos. A nossa mente já está clareando e até o final dessa semana você vai saber, arma por arma da armadura de Deus, como é que você vai usar, tá? Então, nós não vamos ser mais destruídas pela falta de conhecimento. Como Josué, que foi um general vitorioso, Deus vai colocar no seu coração fome e sede pela presença dele por estudar a Bíblia. Qual foi a principal estratégia que Deus deu para Josué, tá? Eu não estou falando das muralhas de Jericó, das batalhas que ele venceu, mas a primeira estratégia, a primeira coisa que Deus falou para ele e que Deus repetiu várias vezes no capítulo 1. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Estude, medite na minha lei de dia e de noite. Viva de acordo com o que está escrito nela e tudo que você fizer vai prosperar. Ou seja, Josué, o seguinte é esse. Você cresceu na minha presença, você sempre esteve comigo, você sempre amou a palavra. Agora você vai ser alçado a um nível maior, onde, se é um nível maior, vão existir lutas maiores. O que é que você precisa fazer? Seja forte, seja corajoso e confie em mim. Como é que a gente confia em Deus? Estudando, meditando na Bíblia de noite. Pri, onde é que está isso? Josué capítulo 1. Lê o capítulo 1. E sempre que você vê lá, seja forte e corajoso, você grifa para você lembrar que é Deus falando também com você. Então, se você quer ser uma mulher bem treinada, se você quer vencer as suas batalhas, você precisa estudar a Bíblia diariamente. A gente vai entender nos próximos devocionais que a Bíblia, ela faz parte da nossa armadura. Ela é a nossa espada. E como Timóteo falou, você precisa ser alguém que maneja bem a palavra da verdade. Manejar não significa que é você saber achar os versículos, você conhecer a Bíblia de trás para frente. Eu conheço mulheres que eram mulheres simples, que elas aprenderam a ler para ler a Bíblia, como era o caso da minha avó, mas que era uma mulher de extrema sabedoria, que hoje já está no céu, e que sabia vencer uma batalha espiritual. E eu conheço pessoas que estudam de trás para frente a Bíblia e não saem do lugar, tá? Então a gente precisa ler a Bíblia de maneira correta, estudar a palavra de Deus, tá? Com profundidade. Eu até coloquei isso no e-mail que eu mandei ontem para vocês, que ler a Bíblia é diferente de estudar. Quem recebeu esse e-mail? Acho que eu vou fazer até depois um post dele para vocês. Então, olha só, a gente vai parar aqui para fazer o nosso print. E se você quer vir aprender a estudar a Bíblia comigo, desse jeito que a gente está estudando aqui em Efésios, versículo por versículo, entendendo por quê, qual versículo que se liga com o quê. Ai, Pri, eu achei que isso era um dom que o Espírito Santo ia aí no teu ouvido e soprava. Gente, tem coisa que o Espírito Santo fala, a maioria, mas tem muita coisa também que é fruto de estudo, de estar aqui lendo, relendo, estudando a Bíblia. Se você quer vir estudar a Bíblia comigo, tá? Vem para o Mapa da Fonte, que é o lugar certo. Pri, não recebi o e-mail, você tem que ter aberto o primeiro, que era sobre 10 dicas para você ler a Bíblia, tá? Quem não recebeu, depois me chama no direct pra gente ver o que foi que houve. Bora pro nosso print. Quem tiver dúvida sobre o Mapa da Fonte, Pri, quero entrar no Mapa da Fonte. Lembrando que lá no mapa, quem entrar essa semana vai ganhar de presente uma mentoria comigo só sobre as questões da Bíblia, tá? Então, essa mentoria ao vivo, é em grupo, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. As meninas que estavam ontem na Masterclass, a gente sempre tem, né, uma amostra daquilo que vai ser, mas lá na nossa mentoria, que vai ser só eu e vocês, as alunas, a gente vai tirar ainda mais dúvidas, tá bom? Ciara, meu amor, fala comigo no direct que eu te explico tudo, tá bom?
Bora lá fazer nosso print de hoje. E amanhã a gente volta. Eu vou já dizer o que a gente vai estudar amanhã. Peraí. Onde é o print? Bateu? Tá? Deixa eu ver aqui. Amanhã a gente vai estudar sobre a primeira parte da armadura, que é o cinturão da verdade e a couraça da justiça, tá bom? O cinturão da verdade e a couraça da justiça. Então, se você tem alguma dúvida sobre o mapa da fonte, fala comigo pelo direct. E até amanhã a gente vai começar a estudar a armadura de Deus para a nossa vida. Beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã.